Oi, meus amores! Estamos de volta agora em novo estúdio, tudo repaginado, mais lindo ainda para poder a gente gravar muito conteúdo bacana para vocês. E hoje nós vamos começar nosso episódio, né, do LBcast com duas convidadas super especiais para a gente falar sobre empreendedorismo feminino, né? Um assunto que muita gente se interessa e que é um assunto tão denso, com tantos desafios. E hoje eu convidei essas duas advogadas maravilhosas, Larissa e Isabela. Estão aqui para poder estrear junto comigo esse episódio maravilhoso. Prazer, muito obrigada pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui. Obrigada por receber a gente, Lu. Estamos muito felizes e que bom que a gente foi escolhida, né, pra estreia. Meu Deus, que responsabilidade. Pois é, assim, o primeiro episódio de vocês, né, a primeira gravação de vocês em podcast. E eu espero que vocês gostem, uma conversa super leve, super gostosa, assim, sabe? E vocês vão se empolgar para fazer mais um bocado de gravação, assim, junto comigo e sozinhas também, né? Com certeza, Então, obrigada. vamos começar, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, né? E para todo mundo que está escutando a gente, a respeito dessa parceria de vocês, de como surgiu o escritório, o nome, né, do escritório, que é um nome difícil. Eu não vou me arriscar aqui a falar. E fique à vontade para se apresentar para a gente. Vá. Eu sou Larissa, sou advogada há 10 anos. E a gente tem uma sociedade há 9. Isso. Né? Nós, desde o início, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria ser advogada. Né? Na verdade, desde pequena, né? Eu falava assim, meu Deus, eu não consigo. Se não tivesse o direito, eu não sei o que eu faria. Ia ter que inventar. Eu teria que inventar uma profissão, porque eu realmente não conseguia me ver de outra maneira. Eu e Isabela, nós éramos amigas de um grupo, mas não éramos as mais próximas, né? Realmente a sociedade caiu em nós, assim, de uma maneira linda. Foi. Né? A gente estava num café com as amigas, e aí a gente falou, poxa, vamos dividir uma sala. Então, assim, a sociedade não começou com uma sociedade, né? A gente, vamos dividir uma sala e em um mês a gente já tinha uma sociedade, assim, muito definida. Deu muito certo, assim, né? Bom, eu sou Isabela. O nome do escritório é Istioquete Freitas. Eu sempre falo errado. Porque o nome Istioquete é o meu, então eu sei pronunciar, tá? Uhum. E essa questão do nome é engraçado, porque sempre as pessoas têm dificuldade, né? De falar, meu sobrenome é italiano. Aí os clientes ficam... Istioquete. Então, Eu falo Xoxete. Tá tudo certo, não tem problema. É um nome difícil, É um nome Bela. difícil. Né? Eu falo, gente, não podia ser Carrá. Mas foi pré-requisito, né? Meu pai, o sobrenome Foi obrigatório, do meu pai, né? Foi obrigatório. Pra Ele não falou, ser olha, você deserdada. bota o nome do seu pai, Sim, senão a gente senhor. vai ter que conversar. Aí eu falei, não, tudo bem. Sim, senhor. Sim, senhor, vou obedecer. Como o Lari falou, né? A nossa sociedade surgiu. A gente já era amiga, mas a gente não era, né, tão amiga quanto a gente se tornou depois da sociedade. E desde o primeiro dia, assim, a gente já se olhou e já tinha certeza, né, Lari? Primeiro porque a gente tinha uma ideia intuitiva de que cada uma tinha que ficar com uma área diferente. Pra gente não tinha sentido a gente trabalhar e fazer a mesma coisa. A gente Vocês não iam estaria perdendo competir tempo. entre si, Sim, vocês iam ser isso. parceiras A para gente ia ser somar. parceira pra gente poder agregar e captar clientes. A gente começou sem nenhum cliente. Zero. Como todo empreendedora. Como todo empreendedor. Né? A gente vai falar um bocado sobre Não, isso, que as pessoas acham que a gente já começa plena, com escritório, com consultório bombando, lotado de gente. E não é assim. A carreira, a trajetória é bem complicada. Esse tema, quando você falou, tem tudo a ver com a gente, né? Tudo. Porque, realmente, assim, quando a gente começou, a gente não tinha clientes, assim, zero. Exatamente como você falou. E todo mundo, quando olha e fala assim, não... já tá montado, né? Você já tem um escritório, você já tem clientes. Todo mundo batendo na porta, fila de espera, quero ser atendida por vocês. Não é assim, pessoal. Exato. Mas eu acho que a gente, né, como empreendedoras e você também, quando a gente tá construindo a nossa carreira, iniciando, escolhendo o que a gente quer, né, como profissão, eu acho que, pelo menos pra mim, foi assim, me deu um estalo de que eu tinha essa voz de empreendedora. E de que eu queria trabalhar pra mim, que eu queria construir algo meu.
E a gente, nessa conversa, a gente falou, vamos dividir as despesas de uma sala. Em menos de um mês, a gente já constituiu a sociedade. E, assim, desde então, tudo fluiu. Não é fácil, né? A gente tem que estudar muito, se dedicar muito. Em outras áreas que não a profissão da gente, né? Exato. Eu, como empreendedora da medicina, eu não posso só entender de medicina, de tricologia, de estética. Eu tenho que entender de gestão, de pessoas, né? Da parte financeira, tributária, tudo. A gente tem que empreender. Empreender não é fácil, né? E que isso sirva, talvez, aqui de inspiração para muita gente, né? Que quer começar e não tem coragem. A gente precisa, primeiro, ter, acho que um pouco de dom desse tino empreendedor na veia, sabe? E segundo, a gente precisa acreditar no nosso sonho e ter coragem de começar. Sim. Como tudo na vida, se você não tiver coragem, você não vai. Eu acho que coragem é uma palavra que define muito, assim, né? Coragem, principalmente no nosso país, né? Que é tão difícil, com tanta empreendedores carga. No geral, mas também empreendedoras mulheres. Porque a gente enfrenta muita dificuldade no caminho. Seja de algum tipo de preconceito, né? De você ser jovem, de você ser bonita. E aí as pessoas não te dão a credibilidade que você merece, porque você estuda, você se dedica, você tá sempre ali, atenta às novidades. O mercado, ele é muito concorrente. Mas, assim, a gente tem que ter coragem, enfrentar e... A gente tem que ter coragem pra tudo na vida. A gente tem coragem pra tudo. Pra tudo. A gente tem que ter coragem pra ter um relacionamento, pra casar, sim, né? Pra ter filhos, porque não é fácil. É um ato de coragem extrema pra empreender, pra abrir uma empresa e acreditar no nosso sonho e ter paciência. São as duas palavras assim mais importantes que eu acho dentro, né, de uma mulher, de uma empresária que está começando uma carreira. Você tem que acreditar no seu sonho, mas você tem que ter coragem e paciência. Porque tudo tem um processo, tudo tem as etapas que a gente não pode atropelar. Exato. O ato de empreender, você não vai achar pronto, né? E o processo é um processo muito difícil. E como mulher, eu acredito que... lógico, não questionando o empreendedor, porque todo mundo passa, como você falou, por milhões de dificuldades. A gente sabe que no Brasil é muito difícil. Mas eu acho que a mulher passa por alguns degraus a mais, sabe? São mais difíceis, né? Você escolher ser mãe sendo empreendedora. Você não escolher ser mãe também sendo empreendedora, porque, assim, nós tem somos... a cobrança. Exato, tem a cobrança, então, assim... Tem a cobrança se você quer ou se você não quer. Exato. Né? Mas que absurdo, você não quer ser mãe e tá tudo certo. Eu tenho vários pacientes lá no consultório que chegam pra mim, às vezes com 40 anos, doutora, e eu questiono de uma forma bem sutil, muito delicada, né? E essa questão dos filhos, você já pensou? Não. Não, doutora, eu tô tudo bem, tá tudo resolvido, eu não quero ser mãe, eu nunca tive essa vontade. E eu falo, tá tudo certo. E acolho, e tá tudo bem mesmo. E tenho várias que querem 2, 3, 4, 5 filhos. E querem empreender, e querem ser esposa, quero. E querem tudo, né? E eu não ainda é fácil. Não tenho, mas terei. Então, a gente tem aqui, né... eu acho bem interessante essa junção de nós três aqui, porque nós temos cenários diferentes, né? E as três empreendendo de uma maneira muito brilhante. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não estamos, né, bem, não. Nós estamos, graças a Deus, numa posição do mercado, assim, destacadas, né? Com um sucesso profissional, já com várias etapas já percorridas, vários degraus já alcançados, né? A gente tem muitos ainda para alcançar, a gente tem muito que crescer, nós somos muito jovens, mas estamos em cenários, assim, na vida pessoal diferentes. Isabela não tem filho ainda, Larissa tem um filho. Tem uma. Qual a idade da sua filhinha, Larissa? 3 anos. 3 anos. E eu tenho 2 filhos, né? Que já torna a carga um pouquinho mais difícil, né? E é muito legal a gente ver que a gente consegue. E como vocês falaram, essa questão da gente ser empreendedora mulher, a gente tem as dificuldades muito mais assim, intensas do que os homens, porque a gente tem uma carga de responsabilidade que o mundo já impôs e que a gente também, às vezes, se coloca, né, na obrigação, nessa posição. Então, ser mãe, ser empreendedora, a gente tem que ser mulher, a gente tem que estar bonita, a gente tem que cuidar muito da aparência, a gente tem que ser bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida. E isso é muito difícil e desgastante, às vezes, né? E eu quero que vocês me falem a respeito, né, dessa vivência, de como é para cada uma de vocês estar nessa posição. Bela, quer começar? Pode falar. É uma ginástica, né? A gente já acorda com 1 milhão de atividades, né? E, assim, eu acho que o ato de você empreender é você saber que isso vai acontecer todos os dias.
Você empreender, você sabe, é você realmente querer muito, você desejar muito isso. Porque aquilo ali, você não vai ter direito a férias, você não vai ter direito a descanso. É como se fosse, quem tem filho é como se fosse ter um filho, assim, você não tem férias daquilo, né? Então, assim, é realmente, assim, organizar. E, assim, dá certo, né? É difícil, parece lindo de fora e a gente sabe que tem muita coisa dentro. Mas, assim, é você ter certeza que aquilo ali vai dar certo. Então, você, como você falou, ter paciência. E acreditar naquilo. Acreditar que vai dar certo, assim como tudo que você faz na vida, né? Eu acho que eu acordo e eu falo, meu Deus, eu tenho que levar a criança na escola, levar no balé, advogar. Eu sou empresária, além da advocacia, então, assim, é você realmente segurar todos os pratos ali, casamento, né? E você realmente se organizar para que aquilo funcione. E funciona. Então, assim, pra mim, hoje, a palavra é organização. Assim, eu sou a pessoa que anoto. É verdade. Eu anoto, a sua assim, rotina. A rotina. Você assim, faz o cronograma. Mais isso. Então, assim, pra mim, o que funciona é você organizar. Colocar as prioridades ali. Saber que você precisa de outras pessoas. E eu acho que o ato de você empreender também é você ter uma sócia, é você ter pessoas trabalhando. Você delegar. Você aprender a delegar, que é muito difícil. Muito difícil. A gente tinha essa dificuldade, né, Lari? A gente tinha muito essa dificuldade. Eu acho que você delegar, você confiar em outras pessoas, né? Porque é o seu sonho, é o seu negócio. É o seu nome, né? É seu nome, né? Sua imagem que tá ali. E você aprender a delegar, no meu caso, né? Eu sou libriana, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo perfeito. E eu tive que trabalhar esse lado para saber que eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso aprender a fazer gestão de pessoas, treinamento de equipe, para eu poder delegar e ficar em paz, né? Senão a empresa não vai para frente, você não cresce sozinho. E eu acho que outra coisa do empreendedorismo é você saber que você vai falhar. Porque, assim, a gente tem muito medo de falhar, né? Então, a gente, às vezes, não se prepara para isso. A gente quer acertar 100%. E quando você está empreendendo, você está aprendendo, né? Você vai lhe cercar de... Todo momento. Você vai se cercar de pessoas para te ajudarem, mas você vai falhar muito. Então, eu acho que uma das coisas que a gente... E nós, como mulheres, a gente tem essa dificuldade de assumir que falhou, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas também que são muito importantes para a gente conseguir aprender com os erros, né? Eu aqui, como a Luana falou, né? Eu ainda não tô nessa fase de vocês, né? Tenho um sonho de ser mãe, quero ser mãe, quero casar, quero constituir uma família. Sim. Então, eu vivo uma gincana diferente. Eu vivo uma gincana. Eu acordo cedo, eu tenho bons hábitos. Eu cuido muito da minha saúde física, mental, espiritual. É muito importante para mim isso. Eu me sinto muito conectada. Eu sou libriana também. É nosso. É nosso. É a nosso. Gente gosta. Nós somos assim. Nós gostamos ama. de tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. Tem que estar tudo impecável. Eu te entendo. Então, assim, eu te entendo Por isso que quando a gente se você conecta fala. tanto, né, Bela? Por Pra isso. quem não sabe, Isabela é minha paciente, se tornou minha amiga, né? É minha parceira, assim, de dividir muitas questões. A gente conversa muito a respeito de empresas, de negócios, da espiritualidade. E nós somos, né, muito místicas, muito espirituais. E a gente é muito conectada nisso, né? Na qualidade de vida, na saúde, que tem um impacto direto no seu raciocínio, na sua linha de trabalho, na sua conexão, quem você atrai para dentro do seu negócio, para dentro da sua vida. Né? Cuidar da energia, para mim hoje, para Luana, né? Como pessoa, como mulher, é uma das prioridades extremas que eu tenho, que eu carrego isso com muita seriedade. Se você não cuida da sua energia, se você não cuida, né, do seu campo espiritual, você enfraquece. Enfraquece muito. E assim, a gente, o tipo de advocacia que a gente exerce demanda um esforço intelectual muito grande. Então, se a gente não tá bem de cabeça, porque todo mundo tem problemas, todo mundo é ser humano. Mas o que eu busco, assim, no meu dia a dia, por eu ter esse tempo livre ainda, de não ter dado esse passo, é cuidar muito de mim. Não só da minha aparência, né? Como você falou, eu sou sua paciente, então eu me cuido muito. Eu acho importante, porque isso reflete, dá uma postura, né? A gente tá ali no escritório bonito, a gente se veste bem, a nossa autoestima também melhora. Mas a gente quer refletir uma imagem. E é um contexto. Não é só você saber o assunto, você saber resolver o problema. É você também estar alinhada. As pessoas olham isso. Elas olham, as pessoas querem isso. Então, para você chegar num padrão, que é o que a gente chegou hoje, a gente tem que estar sempre
atenta a esse cuidado com a pele, com o cabelo, né? Com a boa maquiagem, uma boa roupa, uma roupa de alfaiataria bonita, uma bolsa bonita, joias, enfim, a gente gosta disso, nós somos mulheres vaidosas. E Mas isso tem um impacto direto, Bela. A gente chama isso de capital visual, né? Sim. As pessoas estão começando a entender, a levar isso mais a sério para dentro das suas profissões. Antigamente, a gente tinha, né, aquele biotipo de... Eu vou dar um exemplo na área médica que, por exemplo, psiquiatra. Né, a gente já trouxe uma amiga minha, que é uma excelente psiquiatra, Juliana, aqui para gravar um podcast comigo. E a gente olha hoje para um psiquiatra bem vestido, arrumado, bonito, com cabelo maravilhoso, super maquiada. Antigamente, as minhas professoras psiquiatras eram pessoas que pareciam os pacientes. Chegavam lá completamente bagunçados na forma física, Sim. né? Desarrumadas, desleixadas, descuidadas, e você confundia quem era o paciente e quem era o profissional. Era muito ruim. E hoje você chegar no consultório ou no escritório de advocacia e você encontrar uma advogada bem arrumada, com postura, cheirosa, elegante, isso faz com que a pessoa que está ali perceba, né, e valorize muito mais o seu trabalho. Então, ela começa a ter uma percepção de valor diferente do que se ela chegasse lá e te encontrasse com qualquer roupa, de qualquer jeito. E a gente não está falando aqui, gente, a respeito de coisas caras, porque às vezes as pessoas mandam para mim, ai, doutora, mas aí eu preciso ter muito dinheiro para investir nisso. Não. Dá para você cuidar da sua imagem, né? Gastando menos. Dá para você cuidar de você e ter, né, se vestir melhor, não comprando roupas de alto luxo ali. Sim. Mas você tem que ter uma orientação. E a gente também já teve outro podcast muito legal com o Jaisa, né? A respeito de coloração pessoal, de essa questão da imagem. Ela faz toda essa orientação e a gente conversou muito sobre isso. Você, às vezes, pode ter uma orientação para você economizar. Sim. Comprando roupas certas, que caiam bem em você, né? E que te valorizem e que mostrem, façam um posicionamento de imagem diferente. Porque você assim, gasta um monte com coisas caríssimas e que não vai fazer efeito. E que não quer transmitir reflita a que sua não vai o que personalidade. você precisa, para quem você precisa, para o público que você quer captar. A gente sempre gostou de se cuidar, mas eu acho que ultimamente a gente tem percebido isso, sabe? Assim, a necessidade de uma marca pessoal. Tem um estudo que diz que só 7% de você é conteúdo. Não significa dizer que, lógico, o conteúdo é muito importante, porque é a finalização de tudo. Para você ter sucesso na advocacia, você vai precisar ser bom no que você faz. Mas a pessoa, quando te vê, ela precisa ver a imagem, né? Ela precisa projetar naquilo, em você, na sua profissão, independente do que seja, o sucesso naquele instante que ela te vê, né? Então, assim, isso tá alinhado com você cuidar do seu cabelo, você identificar, né, em você o que é que você precisa melhorar, seja na roupa, não necessariamente uma roupa de marca, mas uma roupa que esteja condizente com a sua profissão, né? Maquiagem, enfim, acessórios e tudo mais. Então, assim, hoje é uma preocupação da gente, né? Uma preocupação até recente, apesar da gente sempre ter esse cuidado, mas assim, de realmente se olhar como uma marca. E eu acho que isso fala muito de empreendedorismo, né? Você ser uma marca. Seja médica, seja advogada, independente da profissão, você é sua marca. Então, assim, o ato de empreender é você saber que você vai ser aquilo dentro da sua profissão e fora. Porque também o que você passa fora, né? Não adianta você falar assim, olha, eu sou advogada e aí eu chego na festa e tô lá bêbada, Louca, caindo. Caindo, assim. Lógico, você tem seu momento de diversão, você vai se divertir. Mas eu acho, assim, que a imagem que você passa para as pessoas de credibilidade... ela tem que se perpetuar. Ela tem que se perpetuar. É dentro e fora do Dentro e escritório. fora. É dentro e fora do consultório. Eu não Exato. posso pedir a um paciente meu orientar que ele tenha bons hábitos de vida e eu não cuido de mim mesma. Que credibilidade, que autoridade que eu vou ter para passar para aquele paciente? Sim. Né? Não tem como. A gente tem que ser e a gente tem que viver o que a gente prospecta ali, Exato. o que a gente orienta, o que a gente, né, trabalha. A gente precisa estar bem posicionado, bem vestido, bem arrumado. E isso vai para todas as áreas, né? Desde o dente, né? Desde a face. Se você pode investir um pouco mais em bons profissionais, por que não cuidar da pele, harmonizar a face, né? Sim. A gente está vendo muita desarmonia. Muitas pessoas fazendo muitas besteiras, né? A gente tem que procurar bons profissionais, tanto na área do direito, quanto na área da estética, Sim, com quanto certeza. na área capilar.
né? Então, a gente precisa sempre escolher. E essa questão que você estava levantando aí, Lara, é muito importante a respeito de como a pessoa, primeiro ela namora com você na sua imagem. Então, Sim. ela tá no Instagram, ela vai no YouTube, ela assiste seu vídeo, ela se apaixona pelo seu trabalho ali. Sim. Para depois ela ir concretizar de fato, né? E fechar o contrato e organizar tudo e virar sua cliente. E assim, E a gente percebeu isso, Lua, eu e Lari, assim, a gente sempre teve... Muito do que aconteceu na nossa jornada foram coisas intuitivas. Ao longo da jornada a gente foi se especializando, mas muito de quem nós somos tem tudo a ver com o que a gente traz para o cliente como experiência, e a gente quer receber o cliente que está com um problema bem. A gente quer que ele se sinta bem, acolhido. A gente quer pegar o problema dele no colo e falar, eu vou resolver. Só que a gente precisa estar bem também, né? Por isso que é Claro. muito importante você cuidar, né? Voltando ao que eu estava falando antes. Eu tenho mais tempo para me cuidar, né? Cuidar desse meu lado espiritual, porque eu não tenho outras atribuições. Então, antes eu me questionava, né? Por que dessa fase ainda não aconteceu comigo? Hoje eu já enxergo de uma forma linda. Eu tenho esse tempo, que bom que eu tenho esse tempo. Eu concordo. Porque eu consigo melhorar outras coisas em mim que talvez eu não pudesse, porque eu tô vivendo em outra fase. Na verdade, Bela, não é Então, que você tudo não é lindo. pudesse, mas ia ficar um pouco mais difícil. Sim. Né? Porque quando a gente é mãe, a gente tem que dividir o nosso tempo. Sim. Quando eu era mais nova, que eu não tinha filhos, que eu não era casada, eu tinha muito mais tempo de estar, sabe, cuidando de mim, investindo. Às vezes eu malhava de manhã, fazia musculação, à noite eu fazia um yoga. Hoje eu tenho que escolher entre uma Sim, atividade. Eu só posso fazer uma porque eu tenho que fazer de manhã cedo. E eu não posso fazer na hora que eu quero. Eu não posso fazer 5h30, 6 da manhã, porque eu tenho que acordar a Luca, eu tenho que arrumar ele para ir para a escola. Se eu não estiver junto, não funciona. Eu não posso chegar na hora de levar para a escola. Então, meu horário todo, né, eu tenho que adaptar para a realidade da minha casa, dos meus filhos, né? Então, eu tenho que ir ajustando tudo. A gente tem que ter uma organização absurda do nosso tempo. E a chave do sucesso, eu acho a palavra, é organizar. Organizar a nossa alimentação, organizar nossas atividades físicas, priorizar no dia. E vai ter dias que não vai dar para fazer e tá tudo certo, né? Aceitar também que vocês não são mulheres maravilhas, né? Vocês também são Exato, a gente mulheres, quer ser, só mulheres. né? A gente quer ser, a gente luta para poder ter sucesso, o maior sucesso que a gente puder em todas as áreas da nossa vida. Mas se a gente não conseguir fazer tudo o que estava anotado no papelzinho, né, Lari? Sim. Tá tudo certo. Se você fez 80%, ai, que maravilha. Eu cumpri uma grande parte do que eu tinha programado. Mas tem dias que você não vai conseguir. Sim. Né? E antigamente eu me cobrava mais ainda. Isso gera uma ansiedade na gente. E quando você começa a ficar ansiosa, se cobrar demais e não aceita esse processo, você pode correr o risco de adoecer. Graças a Deus, eu nunca cheguei nesse processo do adoecimento, né? De ter crise de ansiedade, né? De ter a síndrome da ansiedade instalada em mim. Mas a gente tem períodos mais ansiosos, quando a gente está fazendo um projeto novo, quando a gente tem um cliente muito importante, né? Que a gente está entrando numa ação, quando a gente tem um caso de uma paciente muito grave. Eu até hoje, né? Nesses 12 anos de profissão, na área do cabelo, até hoje tem pacientes que me comovem e que eu passo a noite sonhando ali. Como é que eu posso ajudar, né? Eu internalizo aquilo ali para mim, mas eu tenho que saber o limite. Eu não posso levar aquela dor para o meu corpo. Sim. Né? Tem que ficar na minha linha de raciocínio, na minha mente, mas eu não posso fazer com que aquela dor do paciente, ela também seja a minha dor. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que prospectar, organizar como é que eu vou sanar aquela dor. Sim. Isso é a maturidade que traz pra gente. Porque antigamente eu levava e eu ficava preocupada, pensando como é que eu iria organizar. Meu Deus do céu, eu organizo a vida de todos eles porque aquela ali não tá dando certo. Sim. E são muitas questões associadas. E eu converso muito isso com as minhas pacientes no consultório. Sua doença capilar, ela é multifatorial, ela envolve mente, corpo, alimentação, linha
sabe? Pensamento, energia, vibração, estresse, tudo. Cuidados, literalmente, ali, né? Focados no cabelo. Cosméticos, o que você usa, o que você faz, os processos químicos, tudo está associado, né? Mas elas também precisam entender que o básico bem feito funciona. Eu falo isso todos os dias no consultório. E o que seria esse básico bem feito? Comer bem, dormir bem, ter qualidade de vida, hábitos saudáveis, vibrar bem, cuidar da sua energia. Isso já vai trazer uma melhora ali de uns 40% a 50% do seu processo. O resto tem que ir para o médico. Sim. Para poder procurar ajuda, né? E assim, voltando para a parte empreendedora. Antigamente, vocês faziam de forma intuitiva. Hoje, a gente entende que a gente tem formas profissionais, né? Ajudas profissionais para trazer para dentro da nossa empresa. Por exemplo, uma consultoria de imagem. Sim. Um posicionamento de marca, um brand bem feito, né? Você fazer toda essa marca que vocês trazem aqui, que a gente fala, né? Que a gente é a empresa, mas a gente tem uma empresa. Lua empresa. Eu sou, exatamente. Lua empresa eu e você faço tem... parte da minha empresa, da Exato. Clínica Doutora Lona Brasileira. Eu sou uma funcionária da minha empresa, né? E hoje a gente pode contratar serviços para isso. Sim. Né? Vocês já fizeram isso, vocês gostam de delegar também, de pedir ajuda, né? Para esse tipo de profissionais. Né? A gente aprendeu, porque o direito estava muito associado, assim, ao escritório completamente preto, né? Quadrado, né? e frio. Sem emoção. Sem emoção e aquele distanciamento. E o escritório de advocacia cuidava de processos. E aí a gente falou, não é isso que a gente quer. A gente quer uma advocacia diferente. Então, assim, hoje nosso escritório, nossa mesa é uma mesa, assim, redonda. É uma mesa que tem acolhimento. Nossas salas são juntas, tipo assim, não aquela sala, né? Fechada. Então, assim, um ambiente... A gente tem cardápio para receber nossos clientes. Enfim, então... Toda uma experiência que vocês criam, porque vocês atendem pessoas antes do processo acontecer. Exato. E aí a gente falou, nossa, a gente... pensa em tudo isso diferente. E aí, nosso Instagram vai ser aquele Instagram apenas de conteúdo. Não pode. Nossa vestimenta vai ser um terno preto. Não, peraí. Então, assim, não adianta a gente mudar. Falar que a gente quer passar tudo isso pro cliente de uma forma diferente e a gente, na outro lado, não cuidar disso. Não então, transmitir para o mundo o que vocês são de verdade, exatamente. A essência do escritório. As pessoas querem, na verdade, tem muitos médicos, muitos advogados. Você ser médico e saber exercer sua profissão é o mínimo. Eu ser advogada e saber do direito é o mínimo. Mas o que a gente pode agregar mais? É aí que é o nosso diferencial. Porque nós criamos uma experiência para o cliente, mas a gente percebeu, estudando, fazendo cursos, mentorias, que o que as pessoas querem hoje, diante de tantas informações, é se conectar. Então, quando o cliente se conecta com a gente, ele sente segurança, ele se sente bem no ambiente, ele sente que a situação vai ser cuidada. Nós nunca quisemos, desde o início, né, Lari, ser mais um escritório de massa, daquelas demandas gigantescas, de volumes absurdos. O nosso trabalho é personalizado. E a gente acredita que isso é um diferencial, porque a gente quer se conectar, a gente não quer estar ali só por constar. E eu acho que isso é o diferencial hoje, porque as pessoas querem sentir emoção, as pessoas querem sentir verdade. Tem que humanizar o processo, né? Humanizar as coisas. E a gente vê que grandes escritórios, meu Deus, você entra lá, às vezes você paga uma fortuna e você não é nem atendido pela pessoa que você pelo queria dono, que resolvesse o problema. Porque se a gente está investindo, eu tenho essa dificuldade, né? E eu já fui questionado algumas vezes. Ai, doutora, por que você não traz outros tricologistas para a sua clínica? Meus pacientes, eles não iriam aceitar ser atendidos por outros médicos. Não que outros médicos não fossem bons, mas eles vão para o meu consultório porque eles querem me ver, eles querem ter o contato comigo, né? Minha consulta demora ali em torno de 1h30 a 2 horas, né? A gente sempre está em contato, tanto com a minha equipe, mas o paciente sempre está me vendo. Eu acolho aquele paciente de uma maneira 360. Eu vejo ele de todos os lados. E é o que você falou, né? Não olhar apenas, assim, o cabelo, mas, assim, é você falar, se cuide. Então, assim, essa interação de você ver além do problema médico, né? Você se conectar com o seu paciente. Faz você ser quem você é e faz você ser o diferencial, Lari. A gente, no meu consultório, né, eu faço toda a abordagem de tudo. E eu não só oriento, se cuide, mas eu dou o direcionamento de como que ele vai se cuidar. Às vezes eu encontro até o personal para ele.
Pacote Eu resolvo a completo. vida inteira. Eu resolvo a sua vida. E aí Mas os resolve pacientes mesmo, adoram. viu? Gente, Conte eu um pouquinho sou sobre a sua paciente experiência, de Luana. Bela, Vou lá. até olhar pra câmera agora. Eu sou paciente de Luana. E eu vou te dar um depoimento, assim, que Sim. você ajudou na recuperação da minha autoestima. Eu não sabia que eu tinha alopecia. Eu sofri uma queda de cabelo muito grave. Perdi metade do meu cabelo e isso afetou muito a minha autoestima. A Larissa acompanhou. Eu não sou uma pessoa... Apesar de eu ligar pra beleza, me cuidar, eu não sou uma pessoa que me paraliso com certas coisas. Eu quero resolver. E eu não estava conseguindo resolver, né? Com a ajuda que eu vinha tendo. E quando a gente se conheceu, você me acolheu. Você me botou no colo. E você falou, não, a gente vai fazer o seu teste genético, a gente vai olhar, você fez o exame lá na hora com aquele negocinho. A videotricoscopia E aí diagnóstica. você falou, olha, Bela, provavelmente você tem, mas eu quero ter certeza e eu quero saber o que eu vou te formular. Eu achei isso incrível, porque eu tava tomando fórmulas que eu acho que meu organismo tava liberando, eu não tava fazendo Aleatória, a sem ver. recepção, Aleatória. genética. E assim, eu segui todo o protocolo que você me passou. Eu comprei os produtos, eu usei, fiz os tratamentos na sua clínica. Sempre fui muito bem atendida. Todo o cuidado das meninas lá, Cleuzinha. Me senti muito acolhida. E vou te falar, hoje eu sou outra mulher, outra pessoa. Não me reconheço mais com o cabelo que eu tinha antes, que eu fazia química, alisava meu cabelo, pintava meu cabelo, apesar de eu ser Descoloria. loira. Loira legítima, viu, gente? Loira legítima, mas eu gostava do meu cabelo mais claro. E hoje não tem nada a ver com a minha personalidade. Então, Nem não só combina. você me ajudou a recuperar minha autoestima, como eu hoje me vejo a Isabela que eu queria ser, sabe? Por conta do meu cabelo natural. Eu não sabia como era meu cabelo natural. E é lindo. Foi um Lindo. processo difícil. Muito mais os bonito do que cabelinhos, antes. assim. Muito mais eu tô bonito. achando muito mais bonito que antes também. Muito então, eu mais queria te bonito. agradecer, porque você Ai, mudou Bela. minha vida. Isso não foi combinado. Não foi Não combinado, foi não combinado. foi. E eu fico muito feliz, muito Mas de feliz. verdade. Eu recebo esses depoimentos, isso enche o meu coração de amor, assim, vocês não têm ideia, porque eu faço de coração, eu realmente eu pego meu paciente, eu abraço, eu boto no colo, viram meus filhos. E eles falam, doutora, a gente sente essa diferença, assim, no cuidado. E também é passado pela minha equipe. As meninas têm esse acolhimento, esse amor, essa humanização, sabe? A gente tem um carinho diferente. E eu não quero ter 50 pacientes para eu ver num dia. Eu vejo 6, 7, 8 no máximo e eu preciso dar atenção. Eu só faço 2 primeiras consultas durante o dia. Quando o negócio tá muito apertado ali, que a Heloísa me espreme, eu boto 3. Porque minha consulta demanda muita energia minha, muito raciocínio. Eu preciso ali estar pensando o tempo todo, sabe? Eu trabalho muito também com a mente. Sim. Né? Eu trabalho ali, não é uma coisa mecânica. Cada paciente meu tem uma história, uma bagagem, tem dores que vêm desde a infância, né? Intrauterinas. E eu preciso saber fazer todo o acompanhamento e aquele acolhimento e a consulta é muito psicológica também, sabe? A gente tem toda a psicologia para tratar, porque são coisas que doem. Dói. Eu tenho E a gente pacientes... entende isso. Eu tenho pacientes, Lari, que nunca tiveram coragem de mostrar o cabelo para ninguém. Eu tive um caso lá de uma paciente minha que ela ficou 16 anos com o cabelo preso. E ela tinha vergonha até de mostrar para mim, como médica, como tricologista. E eu tive que ter um acesso, uma abordagem ali para poder acessá-la de uma maneira muito delicada, sabe? Com muito amor, com muito carinho, com muita delicadeza mesmo. Para ela poder ficar à vontade, ela poder soltar o cabelo para eu examinar. Sim. Né? Então eu tive que ter. A gente tem que ter esse cuidado. Sim. Isso é o diferencial absurdo que a gente tem dentro do nosso consultório e que vocês têm dentro do escritório de vocês. E é o que a gente vinha falando desde o início, né? Assim, eu acho que o ato de você empreender e você ter sucesso no que você quer fazer é você não ser bom apenas na sua profissão. Mas, assim, não adianta nada a gente pegar um cliente e falar assim, tá, tudo bem, vou resolver esse seu processo. Mas ele precisa resolver nele toda aquela situação, né? A gente advoga principalmente para empresas, mas, assim, qual é o problema? Qual é o cerne da situação? O que é que tá fazendo de errado? Então, assim, se você só resolver o problema... e dar uma solução, você não vai ter se você der só uma solução, você não vai resolver o problema. Né? Exato. Então, assim, você precisa acolher a pessoa,
Então, eu acho que tem tudo se conecta, né? Nossas profissões acabam se conectando porque a gente faz de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. É porque Nós a somos gente escritório bota muito boutique, da uma clínica gente, né? boutique, exatamente. Exatamente. Pô, e o que significa, né, ser uma clínica boutique? Ah, porque é muito chique? Não. É porque a gente personaliza. A gente dedica aquele tempo bem maior, né, para um único cliente, um único paciente. Sim. Né? E isso faz com que a gente olhe aquele paciente de uma maneira diferente, que a gente tenha mais tempo para poder, né, destrinchar tudo o que ele precisa para a gente poder ajudar em todas as áreas. Na área da medicina, da tricologia integrativa, que é o que eu faço hoje, principalmente, a gente precisa saber resolver intestino, a gente precisa ter um pouco de psicologia. Eu não vou fazer terapia do paciente no meu consultório, mas eu vou fazer a primeira abordagem. Eu vou saber identificar quais são os processos que ele tem ali para eu poder direcioná-lo para um bom terapeuta. Sim. E para, às vezes, eu poder convencer o paciente de que ele precisa de terapia. Não simplesmente chegar e falar, você precisa de terapia. Mas Aí ele fica chateado e a recusa dele, a negação vai ser muito maior. Mas eu preciso mostrar para ele o porquê que ele precisa da terapia. Sim. Isso conecta muito com o que a gente tem vivido, né, na nossa experiência como advogadas e empreendedoras, porque a mentalidade do empresário aqui, baiano, é de que só contrata advogado quando tem o problema, quando tem o processo. E a gente mostra, nessa experiência que a gente cria lá no escritório, que a gente é uma mão da sua empresa. A gente está dentro da sua empresa, te ajudando no dia a dia, a gente está ali acolhendo os problemas que surgem e a gente vai te ajudar no bom desenvolvimento empresarial. Então, você colocar isso na cabeça da pessoa é um desafio, mas é algo que a gente tem conseguido fazer porque a gente mostra, igual você falou, a gente não impõe. Mas a gente direciona, a gente mostra o porquê que você precisa daquilo. Exatamente. E isso que você está falando, Bela, é que a gente tenta buscar, né, na medicina. Você fazer uma prevenção da doença. Vocês fazem a prevenção do problema trabalhista dentro da empresa. Não é isso que vocês fazem? Isso. Sim, trabalhista, Larissa, né? Eu acabei não me apresentando, né? Me apresentando quase no final do podcast. Mas eu sou advogada trabalhista, tenho especialização em direito do trabalho e direito público. E eu sou advogada tributarista, empresarial e tenho especialização também nas duas áreas. E, enfim, a gente tem esse mix, né, dentro do escritório. E quando a gente passa pro cliente essa ideia, né, de que, olha, você é um bom gestor, você busca, né, melhorar, crescer sua empresa, números, funcionários, modernizar as coisas, busco. Então, veja a gente como um braço da sua empresa. Eu acho que contratando, É né, essa parte toda de direito empresarial, de direito trabalhista, faz com que o empresário ele não erre. Ele diminua aquele número de ações trabalhistas que ele vai ter. Então, ele vai economizar muito dinheiro. Sim. Né? Então, vocês entram para assim, ajudá-lo, né, a aumentar o faturamento. Sim. Porque diminuindo todas as ações que ele poderiam evitar ali com um olhar diferenciado de um escritório de advocacia especializado naquilo. E A não gente apenas administra a crise. A gente administra a crise, mas assim, não Vocês apenas... fazem evitar também a crise, Exato. né? E não apenas isso, né? Eu acho que quando você está bem assessorado, independentemente da área que seja, né? Quando você tem bons profissionais, você também melhora na empresa a qualidade de vida dos funcionários. Então, assim, você sabe, às vezes é uma besteira que o empresário pode mudar e que muda a mentalidade, né, dos colaboradores por estar tendo ali um respeito à saúde mental, à segurança do trabalho, enfim, em diversos aspectos. Eu acho que isso também está relacionado com você, né? Quando você muda a pessoa ali em um aspecto, como mudou em Bela, assim, muda em diversos aspectos da vida da pessoa. Muito, Lari, muito. Quando a gente faz o paciente entender que ele é literalmente o que ele come, ele é o que ele bebe, né? Bebidas alcoólicas, água, ele vai escolher o que ele ingere. Ele é o que ele vibra, ele é o que ele fala, né? Ele é o que ele pratica de atividade física. Ele começa a ter uma melhora absurda na saúde capilar dele. A gente precisa, enquanto profissional médico, ter essa consciência de que a gente precisa conscientizar o paciente. Sim.
e mudar outros aspectos. Ah, doutora, mas não tem nada a ver, né? Alguns outros profissionais vão falar, não tem nada a ver com minha área capilar, eu ficar fazendo com que o paciente coma bem. Claro que tem. Tem, e 100% é uma relação direta com o couro cabeludo, com a saúde do fio do cabelo. Para você ter um cabelo bonito, forte, saudável, você precisa estar bem alimentado. E isso tem relação com a nutrição. Sim. Como é que não tem a ver? Né? Como é que eu vou fazer com que minha paciente ela melhore a queda de cabelo sem organizar a alimentação dela? Não tem como. 90% das minhas pacientes no consultório capilar, elas têm algum problema intestinal, tá? E isso eu vou contar aqui, porque eu acho que serve de incentivo, de alerta, né? E para que, às vezes, os profissionais da área médica, principalmente da área de intestino, né? Da parte de gastro, eles comecem a ver a medicina integrativa como aliada. Eles precisam se adaptar nisso e começar a ver o processo diferente. Então, 90% das minhas pacientes de cabelo, elas têm algum grau de desbiose, de alteração intestinal, né? De inflamação intestinal. E antigamente, o que é que eu fazia? Olha, a gente precisa melhorar esse intestino, desinflamar e tudo mais. Vamos encaminhar você para um gastro. Quando o paciente chegava no gastro, o gastro pedia uma endoscopia, uma colonoscopia e ponto. O exame ali, pesquisa de H. pylori, e o paciente voltava para mim. Aí eu olhava para ele assim, meio assustada. Eu falava, e o gastro fez o quê com o seu intestino? Porque o médico gastroenterologista, ele é o especialista em intestino. Sim. Né? A gente entende que ele vai saber lidar e organizar o intestino muito melhor do que eu como tricologista, mas não era a realidade. Ele fazia exames de imagem, mas não mudava a alimentação do paciente. Então, ele não entendia nada de intestino. Isso é vergonhoso de dizer, né? E aí, eu comecei a ver a necessidade que eu tinha de entender e estudar intestino. Sim. Então, hoje, eu me especializei em intestino, né? Com das maiores referências de intestino do Brasil. E a gente tem um impacto direto na saúde do cabelo, da pele, do emocional da paciente, quando a gente trata o intestino dela. E hoje, os meus grandes aliados em melhorar o intestino da paciente não são os gastros, são as nutricionistas. Sim. Né? Então, a gente precisa aprender que a medicina já está num momento, né, uma necessidade que a gente tem de mudar. A gente tem que praticar uma medicina integrativa em todas as áreas da medicina. Ah, eu sou neuro, tenho que praticar medicina integrativa. Eu sou tricologista, tenho que praticar uma medicina integrativa. Eu sou gastro, eu tenho com certeza absoluta que praticar uma medicina integrativa. Então, eu não posso só estudar cabelo, porque eu sou tricologista. Eu tenho que entender de nutrição, psicologia, intestino, emocional, às vezes parte algum quadro neurológico, psiquiátrico. Não que eu vá tratar, né, aquilo, eu vou ser a médica e vou querer tratar tudo e vou ser a especialista que vai tratar tudo. Não. Eu vou dividir responsabilidades, mas eu vou ser a orientadora daquele paciente. Eu vou ter que saber direcionar aonde que ele vai. E eu acho que no consultório, no escritório de vocês, é assim também. Sim. Vocês são as advogadas, mas vocês entendem de gestão. Sim. Então, você chega para o empresário e vocês dão ali uma ideia. Olha, está precisando melhorar a gestão de pessoas. Sim. É da área direta de vocês? Não, mas tem a ver. Tem relação. E vocês fazem isso Sim, com os clientes de vocês, né? Exatamente. Eu acho que tá muito relacionada essa questão da gente ver o empreendedorismo como você vê fora da caixa, né? Eu acho que quando você escolhe ser empreendedor, você tem que pensar que você não vai fazer apenas aquilo. É você realmente pensar em todas as funções, né? Não que você vai fazer, mas que você pode ajudar em todos os lugares, né? Todos os setores. Seja dentro de uma empresa, seja com um paciente, né? Dentro de um consultório. Você realmente direcionar ele para diversas áreas. Eu acho que está tudo interligado. É muito importante. Agora, vamos voltar para a parte de empreendedorismo, que eu acho que muita gente vai se estimular, né? Vai se empolgar e vai perder um pouco de medo. Sim. Mas as pessoas têm que ter a realidade, né? A gente não pode romantizar o empreendedorismo, como as pessoas romantizam, às vezes, a maternidade. Sim. Né? Tudo lindo, maravilhoso, perfeito, do jeito que a gente vê no Instagram. Não é assim, tá? Empreender, né? Que é o nosso tema principal, também não é fácil. A gente começa do zero, a gente começa com um sonho que a gente tem que concretizar, botar ali uma estrutura física, né? Fazer uma equipe, montar, gerir, organizar as ideias. A gente tem que tirar as ideias da mente e colocar para funcionar.
E não é fácil, gente. Empreender na medicina hoje não é fácil. Mas é para quem tem o dom, né? E nem todo mundo vai ter o dom e tá tudo Não, certo. tá tudo bem. Na área do direito também, nem todo mundo tem um sonho de ser empreendedora, de ter um escritório de sucesso. Muitas pessoas estão ali felizes da vida em serem funcionárias, colaboradoras, fazem parte do time, baterem a porta, E tá tudo irem certo. para Tudo bem. casa Não assumirem nada, e né? dormirem tranquilamente e tá tudo bem. Eu acho que não é só perfil, Lu, como você falou. Algumas pessoas já vieram, né, abordar a gente, perguntar, nossa, poxa, como é que vocês conseguiram? Eu tenho essa vontade, tenho esse sonho, mas eu não sei por onde começar. O que que eu faço para começar? Então a gente sempre fala, olha, a gente explica um pouco da nossa jornada e a gente fala aquelas duas palavrinhas: coragem e disciplina. E você também tem que ter a ideia de que você vai assumir certos riscos. Muitos riscos. Muitos riscos, né? Que a pessoa que, como você falou, que vai lá, bate o ponto, digamos assim, né? E vai Trabalha e vai embora. embora, fecha a porta e vai embora, ela não assume esses riscos. Mas assim, eu acho que no final do dia você trabalhar com amor, com paixão, gostar do que você faz é algo muito importante também nesse tema do empreendedorismo, porque você tem que ter um motivo feliz para acordar de manhã e trabalhar animado. Considerando que a gente está aqui toda cuidada, toda linda, todas harmonizadas e com as roupas lindas. Se a gente não gosta do que a gente faz, você não vê sentido naquilo. Só ganhar dinheiro não é suficiente. Você tem que amar o que você faz. Então, a gente teve essa sorte de não só a gente ter uma sociedade em que, uma curiosidade, a gente nunca brigou. Nunca. Né? Eu ia até perguntar a isso. gente tem uma sinergia, assim, eu e Lari, que eu acho que ela do jeito dela e eu É do meu muito jeito legal, encaixa perfeito. E a Vocês gente não sempre fala acham que isso é encontro de almas? Total. 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 Né? Porque muita sociedade não dá certo. É. A maioria Da das sociedades, na verdade, dão problema. Né? Eu acho Porque que a são gente teve duas isso cabeças, também, a gente né? teve Pensando sorte. diferente. Não, a de se conectar sociedade e é dar muito certo a difícil. Eu sociedade. acho que a sociedade é muito difícil. Eu acho que duas mulheres juntas também. Porque, assim, nosso escritório só tem mulher, tá? Todo mundo que trabalha É. com a gente, até hoje, a gente só contratou mulheres. A gente realmente acha que vale a pena, né? Acho que a mulher consegue pensar ali de uma maneira diferente. E na sociedade, a gente sempre se respeitou. Acho que o fato de você... Tem que ter muito respeito, Tem que né? ter muito respeito. Mas a gente realmente se encontrou, porque a gente não... E não é pra dizer que não tem conflitos, tá? Porque existem conflitos, Sim. né? Natural. Mas, assim, a gente sempre soube separar muito bem a sociedade da amizade. Então, assim, já teve vezes eu falar com Isabela, assim, nossa, tipo, uma foto no Instagram, ela viajando, nossa, linda, maravilhosa. E no WhatsApp, bora, eu preciso do seu retorno pra esse processo hoje. Isabela, tipo, vou te matar. Exatamente. Pare de curtir aí e responda essa Responda. solicitação, entendeu? Então, assim, é saber realmente separar. E eu acho que empreender é isso, assim, é você saber... Primeiro, é como você falou, é um dom. É um não dom. não existe certo ou errado. Tem pessoas que vão ganhar muito dinheiro sendo CLT ou sendo empregado e vai ficar bem com aquilo de sair e fechar a porta. Tem pessoas, e por isso que a gente fala, não está relacionada à questão apenas financeira. É a questão de você se identificar. É de encher seu coração de satisfação. Você ter Exato. tesão pra fazer aquilo. Eu acho que nenhuma profissão, quando você vai chateado, quando o ambiente de trabalho é ruim, quando você não tem um propósito ali, não dá tem um certo. objetivo. Não Não tem dá objetivo. Os clientes sentem, você não tem sucesso. Sim. Você tem que amar o que você faz. Porque, assim, todo dia eu acordo. E não é que eu acordo de todo dia feliz da vida, não, viu? E super disposta. Uau! Hoje eu Hoje estou é o fim do dia. ótima! Hoje eu quero colocar o batom vermelho. Tem dias que eu não estou afim. É. Tem dias que eu falo, nossa, gente, Hoje eu não queria levantar. eu vou botar um nude. Hoje eu tô não vou nude. botar o vermelho. Mas as minhas pacientes, elas não gostam. Virou minha marca Eu pessoal. ia falar isso agora, virou sua né? marca pessoal. E eu já tive uma reclamação de uma paciente. Um dia, era uma seguidora minha do Instagram que virou minha paciente. E aí, era a primeira consulta dela, né? Ela abriu a porta do consultório e eu abro super feliz. Eu sempre vou receber meu paciente na porta. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Ela olhou pra mim, sentou. Aí eu falei, tudo bom? Como é que você tá? Ela, doutora, você não tá com batom vermelho? Aí eu falei... né? Mas eu tenho na bolsa, Eu vou botar eu tenho agora. na bolsa, eu tenho no consultório, eu tenho no carro, eu tenho em casa. Não seja por isso, você queria me ver de batom vermelho.
Queria. Eu só consigo te identificar com o batom vermelho, porque eu só te vejo nos vídeos com o batom vermelho. Eu falei, não seja por isso. Passei o batom vermelho. Eu falei, e agora ela? Agora estou mais Agora séria. vamos começar. Né? Agora eu tô com a doutora Luana. E tem dias que eu não quero colocar. Mas é muito interessante isso, Lari, porque eu já criei um hábito e o batom vermelho faz eu entrar no clima. Sabe como Comigo é? é o salto. Exatamente, é como um salto para algumas pessoas. Quando eu passo meu batom vermelho, eu posso estar no pior dia do mundo. Ricardo sabe como é que é. Eu Você se viro empodera. doutora Luana brasileiro, sabe? Saí de Luana mãe, de Luana esposa, de Luana dona de casa. E eu viro doutora Luana brasileiro e fico na minha vibração. O batom vermelho faz parte da minha vestimenta, Sim. do meu uniforme de trabalho. Pra mim é o salto, assim, eu tenho que me arrumar e tenho que colocar salto. Eu posso não ter nenhum cliente físico no dia no escritório, mas eu tenho que colocar o salto, assim, eu tenho que me arrumar e tenho que... Exatamente, eu tenho que... Larissa, advogada, entra na função. Com Quando eu salto. boto Com o salto. salto. Eu também, o salto Eu pra estou- mim é algo que... Eu acho que a gente fica elegante quando a gente bota o salto. E é tudo relacionado à imagem, né? Assim, eu acho que você ir trabalhar É. de rasteirinha, botar uma sapatilha, não dá o mesmo impacto de você estar alinhada de Mesmo salto. que você não tenha ninguém. Mesmo que eu não Mesmo tenha que não ninguém. tenha Mas ninguém. assim, você vai encontrar com uma pessoa no elevador, você vai encontrar com futuros... É o que a gente fala, você tá ali, você é a Larissa, advogada, você é a Isabela, advogada, você é a Luana, médica, né, que todo mundo vê, fora do consultório. Então, a gente tem que estar bem organizada, bem vestida, bem arrumada, né? Porque a gente encontra pessoas, a gente encontra clientes, a gente encontra pessoas que são prováveis clientes seus Sim, ali, sim. fora do seu escritório. E que estão te observando, Você não pode né? estar com o cabelo todo pra cima, horroroso, Você né? sabia que pra a primeira imagem... Primeira impressão. A primeira que fica. impressão fica e a pessoa demora 4 encontros pra desfazer a primeira impressão. Então, E a assim, primeira impressão, eu acho que são 5 segundos. Os É. 2 primeiros, a pessoa tá ali captando e tal. Nos 3 primeiros segundos, ela se apaixona por você. Então, isso já é estudo científico. Sim. A primeira impressão, ela fica e ela é muito difícil Difícil. de ser quebrada. Então, se você tem uma primeira impressão péssima da pessoa, raramente ela volta para você. É. Raramente ela volta pro seu É consultório. verdade. Exato. Isso é bem factível mesmo, assim. E a primeira impressão, gente, não é só da gente, né? A gente está falando de empreendedorismo, então a gente precisa falar da nossa empresa como um todo. A primeira impressão é desde a chegada, da porta, do Sim. impacto que ela tem ali, do cheiro que Do ela cheiro, tem quando sim. ela abre a porta, da secretária, da pessoa que vai receber aquela pessoa, aquele cliente, né? Do café, de como é servido, tudo. São os 5 sentidos, né? Então, assim, Tudo importa. independente da área que você for empreender, seja ela qual for, seja de um serviço, seja ela de um produto, é você pensar nos 5 sentidos para seu cliente, para seu paciente, para tudo que você puder fazer para que essa pessoa se conecte com você. Precisa ser feito, né? E assim, seja dentro, seja fora. Então, assim, eu acho que o ato de empreender é difícil, porque você tem que nem só ser bom no que você faz, no que você é bom, né? Mas no financeiro, na gestão, mas na experiência. E ser fora disso, você amar aquilo. Porque se você não for a Luana, se você não for a Larissa, fora daquele seu ambiente, você não vai passar uma credibilidade para ser o paciente dentro também, né? Então, acho que isso é o difícil do empreendedor. Além de todas as outras dificuldades, E né? outra coisa, Lari, que é muito difícil, é a gente transmitir isso para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. Eles têm que também viver esse processo junto com você. Né? Eles têm que abraçar a empresa, né? O seu propósito, e eles têm que cuidar, né, do seu paciente, do seu cliente, como se fosse da família dele ali, né? Eles têm que se sentir pertencentes da empresa. E esse, para mim, é o processo mais difícil, é gerir pessoas. Gerir pessoas. No meu E, assim, caso, né? A gente, quando seleciona qualquer pessoa para o escritório, já é pergunta pré-requisito na entrevista. Você quer fazer parte Sim. do escritório ou você tá aqui só E para por que constar? você quer fazer parte? Por quê? Porque, tudo bem, a pessoa não conhece a gente ainda. A gente explica um pouco quem nós somos e tudo, mas a gente quer uma equipe que vista a camisa. Que queira crescer ali, né? Como profissional, como pessoa. A gente cria um ambiente agradável, não só para os nossos clientes, mas também para as pessoas que trabalham com a gente. Mas a pessoa tem que ter essa mentalidade de dizer, não, eu vou dar o meu sangue aqui, eu vou trabalhar, eu vou receber o cliente bem, eu vou chegar cedo, eu vou cumprir os prazos, eu vou entregar o meu melhor.
E eu vou viver isso aqui como se fosse meu. E é um desafio encontrar pessoas assim. É muito. Muito. Esse é o maior desafio, Porque, é você assim, encontrar pessoas que abracem a causa ali junto contigo, né? E que carreguem esse propósito, que ame do jeito que você ama, porque ninguém ama mais o seu negócio do que você mesma. Não. É muito difícil, né? E eu sou abençoadíssima de ter uma equipe que eu sou apaixonada. Até mandar um beijo aqui para as meninas, para Ló, para Cleo, né? Hoje a gente tem Vitinho, nosso enfermeiro, que é maravilhoso também. As meninas de Seabra, né? São maravilhosas. Dulce está com a gente há 40 e poucos anos. Imagine. É muito tempo. muito tempo. Todo mundo que vem para perto de mim, graças a Deus, fica, Sim. né? Eu acho que isso fala muito a respeito da você. gente como gestor, né? De Luana como gestora, de Luana como patroa, como dona da empresa. As pessoas dentro da minha casa, porque minha casa é uma empresa. Sim. São muitas pessoas para administrar. E minhas meninas também, que eu amo. Elas estão comigo há muitos anos. Uma está comigo há 22 anos. A outra está comigo desde que Luca nasceu, é bebê. E a outra está comigo antes de Luca nascer. Né? Então, as pessoas chegam e ficam comigo. E isso, eu olho assim, eu observo, isso fala muito a respeito de Luana, né? Como gestora da minha casa, da empresa familiar, né? Em casa, da empresa, né? Que é a clínica, da outra empresa também. E eu fico feliz com o que eu vejo, porque é reflexo. A sua empresa é reflexo da sua gestão. Não, e você entender também que a pessoa que trabalha para você também tem as vontades dela, né? E as necessidades, e as dores. As dores, o descanso. As dificuldades. Então, a gente às vezes se depara com situações assim, de gerir, né, as pessoas que trabalham pra gente. E a gente fala, não, nós queremos pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito de escritório. Mas a gente também reconhece que, assim como a gente tem necessidade, às vezes, de não estou muito bem num dia, vou pra casa mais cedo. Tem um filho, o filho adoeceu. O filho tô com um adoeceu. problema no casamento. A gente se solidariza muito. A gente precisa abraçar. Isso é muito importante. As pessoas que estão com a gente, porque elas também precisam ter saúde mental. Elas precisam estar felizes. Elas precisam ter saúde física. Porque senão A equipe tem que estar não muito funciona. bem saudável em todos Sim. os aspectos para ela poder dar o seu melhor dentro da nossa empresa. Com certeza. E você acaba ganhando mais, né? Ao invés de você pedir pra pessoa ser ali, né? Aquela coisa Um mais robô. cartesiana, um robô, você ganha a pessoa desse jeito, né? Então a gente conseguiu lidar isso muito bem, né, Lari? Pois Na é. nossa experiência. Outro aspecto importante que eu acho que vocês fazem muito bem é a gente tirar aquele aspecto masculinizante do escritório Sim. de advocacia. advocacia, né? Porque era uma área muito masculina. Sim. Né? Na medicina, a gente tem áreas, por exemplo, na área estética, a gente tem uma área mais feminina. Sim, sei. Na cirurgia torácica é uma área bem masculina, na ortopedia é uma área bem masculina. Mas no escritório de advocacia, a gente tem que trazer isso também para a imagem de vocês, quebrar com as cores, né? Deixar mais feminino o ambiente para poder mostrar a identidade de vocês. Exatamente. Nosso escritório, assim, foge, né, nesse aspecto, assim, daqueles escritórios de advocacia. É realmente diferente, assim, em termos de estrutura. Mas a gente sofre muito o preconceito do novo, né? Sim. De você... Eita, vamos voltar? Não tem, direto. podcast é assim mesmo, Peraí, viu, Lari? só um instante, meu Deus. Pode fazer, não tem problema. Eu botei o celular no silencioso. Mas do reloginho te entregou. É um alarme pra buscar a criança. Aí, tá vendo a gincana? Coisas de mãe, gente. A gente vai Meu falar um Deus. pouquinho sobre isso, viu? É... Coisas de mãe. Ai, meu Deus. Eu botei o celular no silencioso e toca pra... E não viu as mensagens. Eu falei, né? Organização. Então, toca pra poder buscar a criança na escola. Você é pior que eu. A minha organização é muito mental. Por Aí isso que a eu tenho que ter prova minha viva, mente. gente, eu de anoto que ela tudo. Bota até lá pra buscar a filha da escola. A gente esquece, gente, assim... E, às vezes, eu me sinto uma péssima mãe. Porque eu falo, gente, eu tô tão focada na advocacia que eu me sinto uma péssima mãe, Eu assim. preciso botar um alarme pra lembrar de buscar Pra meu filho na buscar minha escola. filha na escola. Exatamente. Hoje de manhã, antes de levar na escola, eu tinha esquecido o lanche. Eu tive que parar no mercado pra poder comprar o lanche. Mas tá tudo bem, porque E é a tá forma tudo como bem. você viu pra gerir isso e conseguir administrar e fazer tudo que você quer fazer. Eu tava assistindo um podcast ontem, né? E aí uma mãe, né? Era papo de mães, assim. E ela falando que se sentia uma péssima mãe, porque tinha dias que ela não tava feliz amando os filhos.
Tinha dias que ela olhava para as crianças e aí eram os melhores presentes que Deus tinha dado a ela. Mas tinha dias que ela olhava e falava, eu não tô afim de ser mãe hoje. E chorava, Eu quero ser porque só eu. ela se culpava de falar, gente, como é que uma mãe pode falar isso? E aí a outra, né, se emocionou, chorou, porque ela também tinha isso. Sim. Só que Acho ela que não toda tinha mãe sente coragem isso. de verbalizar, de exteriorizar esse processo. Tem dias que a gente não tá afim, eu queria só, assim, deitar na cama, enrolar e ficar lá e ninguém chamar mamãe, mamãe, mamãe. Não, sabe, tá tudo certo. E a gente, como mulher, a gente se cobra demais, né? A gente tem muitos desafios na maternidade. E, por exemplo, E isso conecta com o que a gente estava falando na questão do escritório, que eu acho que a gente sofre um pouco de preconceito. Por exemplo, quando eu engravidei, eu não atendia cliente com a roupa que desse pra ver que eu estava grávida. Sim, até uns 7 meses. Eu Foi mesmo, usava, Lari? assim, calça jeans, eu conseguia usar calça jeans e, assim, conseguia usar roupas que não desse pra ver que eu estava grávida. Porque eu acho que a ideia da advocacia é uma ideia ainda, né? Tá se De sendo poder. desconstituída. De poder, de masculinidade, que as pessoas falavam, ok. E aí, quando você tiver o filho, você vai largar... Não, gente, pelo amor de Deus, eu tive Elô dia 2, dia 5 eu estava trabalhando, né? Então, muitos clientes da gente não sabem que eu tive filho. Muitos clientes não sabem. sua Assim, barriguinha nossa, era pequenininha, era então, né? pequena. Não dá pra esconder, porque das minhas 2 gestações, minhas barrigas eram enormes, pareciam barrigas de gêmeos. Não, minha barriga era pequenininha, assim, com 7 meses eu ainda conseguia usar calça jeans, assim, realmente não cresceu muito. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou mostrar que eu continuo sendo competente, né? Estando grávida. Então, assim, eu acho que é um preconceito que eu sofri, mas também que eu me cobrava muito, né? Assim, como eu vou transparecer que eu não vou abandonar nada, que isso aqui ainda é um objetivo pra mim e é um dos meus objetivos principais da vida. Então, assim, foi algo muito difícil para eu conseguir. É um desafio, eu não tinha pensado nisso, né? Porque na minha área, como eu tenho esse contato, né, essa intimidade com os meus pacientes são pacientes de anos, né, 8, 9, 10 anos, eu não pensei por esse lado. A maternidade na minha profissão foi vista como um período de mais encantamento. Eu estava mais radiante, sabe? A empatia dos meus pacientes aumentou, né? Eu não tinha pensado por esse E ela lado. não E teve você, isso, né? a sua fragilidade ficou Porque assim, se eu virou um processo pesado para você ali, né? Total, e assim, eu acho que você consegue se organizar, né? Falar assim, não, vou ficar sem atender esses 15 dias, um mês. Não, no meu caso, como eu tenho pacientes, né, que seguem protocolos, eu tive que bloquear a agenda de novos pacientes, Sim. tá? Mas eu consegui atender até a última semana. Mas todo o último mês, né, minha gravidez, ela foi até 37 semanas. Então, Ricardinho, ela nasceu antes do tempo. Sim. Né? Eu entrei em trabalho de parto diferente da outra gestação. Luca, eu fui até 41 semanas operando. Então, eu operava com a barriga enorme, de longe, assim, ó, sem enxergar direito. Eu tava lá operando o paciente. Eu operei até na sexta-feira. Fiquei sábado, domingo em casa para poder organizar as coisas e tentar descansar. Não descansei nada. Foi só arrumando coisa, que eu sou perfeccionista, tinha que ser tudo intacto. Aí, na segunda-feira, eu ainda resolvi algumas coisas no consultório. E na terça-feira, que estava agendada o parto, né, cesariana, eu fui para a maternidade porque eu não entrei em trabalho de parto, né? Eu tinha medo de parir normal e estava programado, mas eu estava tentando organizar minha mente que se viesse, estava tudo bem. Mas eu não entrei em trabalho de parto. O Lucas já tinha 41 semanas, já estava lá dormindo. Sem querer nascer. E na hora de ir pra maternidade, eu caí no choro. Tive uma crise de choro, porque eu não queria tirar ele da barriga. Porque eu falava, meu Deus, eu levo ele pra todo lugar comigo, ele atende comigo, ele opera comigo. Nossa. E agora eu não vou poder mais levar. Eu vou ter que deixar ele em casa. E caí no choro, eu tive uma crise de choro, porque eu não queria tirar ele da minha barriga. Não é interessante isso? Demais. E Ricardinho foi completamente diferente. Trabalhei também todos os dias, mas eu entrei em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto no domingo à noite e eu gritei de dor. Segunda, terça, quarta, até quinta, no dia de eu parir. Só que meu colo de útero não abriu. O parto normal, natural, ele não evoluiu. E eu queria muito parir normal para ter uma experiência diferente, porque eu não gostei de parir cesariana. Foi? Não gostei. Não gostei Larissa, do não colo. não, pra teve mim em tava pé, né, ótimo. Lari? Nossa, não gostei. Lari toda cortada, toda dolorida. Então, eu queria, na minha segunda gestação, poder ter uma experiência diferente.
né? E aí, eu não consegui, porque ele estava todo encaixadinho, mas o colo do útero não abria. E aí eu fui para poder fazer a cesárea, mas não tinha nada arrumado ainda, né? Porque eu estava focada numa reforma de casa, apartamento novo, também, do de Luca também, nesse também. E tinha pedreiro dentro da minha casa, marceneiro, todo mundo lá. E aí eu fui para a médica, né, atendendo, fui para o consultório atender com dor. Heloísa, pelo amor de Deus, vai embora! Eu vou suspender. E todos os pacientes que foram sendo agendados, novos, ela falava, olha, doutora Luana está com 36 semanas, né? A qualquer momento, se ela entrar em trabalho de parto, eu vou ter que desmarcar a sua primeira consulta. E o paciente já estava ciente. O paciente, não, tudo bem, mas deixa aí, porque tá difícil de agendar. E quando é que ela vai voltar? E isso foi um aspecto, assim, positivo na minha profissão. Para você, negativa. Pra gente é negativo. Para mim, assim, positivo, porque os pacientes falavam o contrário. Ó, eu estou protelando aí, deixando meu processo capilar, né, para mês que vem. Quando eles souberam que eu estava grávida, gente... Heloísa, pelo amor de Deus, marque logo, porque a doutora não pode parir. Eu preciso logo. E começou a virar um caos. Então, ao invés de eu trabalhar menos, ser um período mais tranquilo, eu trabalhei o dobro. E eu atendia até à noite. E tinha Luca pequeno, e tinha a barriga, e tinha as coisas da cesárea, e tinha aqueles milhões de exames para fazer do pré-natal. E eu tinha que atender até de noite. Eu não tinha tempo de fazer. Né? E estava numa reforma, estava com as duas clínicas, e atendia aqui, atendia na clínica de Seabra. E tinha filho pequeno, e tinha marido, e tinha reforma, e tinha empresa, e tinha paciente, e tinha tudo para tomar conta e uma gravidez. Então, eu não tive nem tempo, assim, de ficar parando para pensar, ai, Lu, faz fisioterapia pélvica. Não existe. Tenho tempo. Não é porque eu não queira, não é porque eu acho que não vale a que pena. Não é importante, vale a pena para quem pode e para quem tem tempo de fazer. E para quem escolhe isso como uma prioridade também. Porque, às vezes, você vai escolher uma prioridade diferente da de outra pessoa, né? Então, assim, quando as pessoas me falam, como é que você consegue dar conta? Eu falo, gente, eu escolher minhas prioridades. Aí, na época que... Pra gente na advocacia é diferente, porque, assim, os prazos não vão parar enquanto eu estiver grávida. Não. Ou quando eu... Então, assim, acho que o medo do cliente era, será que ela vai me dar uma assistência da mesma maneira? Então, eu tinha Será que ela vai medo. perder meu prazo? Vai Será ficar que sensível, chorando demais, porque ela está gestante. Exato. E na hora de um tribunal E ali, ela de foi fazer uma incrível. audiência, né? Será que ela não vai chorar se a juíza for mais dura com ela? Eu sempre falo pra Larissa que eu tenho ela como, assim... Uma referência. Uma referência. E você também agora, né? Como mães. Porque eu quero ser assim. Eu acho que tem a ver comigo, é o meu perfil. Eu espero, né? Que as assim Mas também. você vai ser, porque eu vou te obrigar. Você vai me obrigar. Bora, minha filha, adianta, deixa a criança deixa aí. choradeira e vamos lá. Mas eu falava pra ela assim, e ela falava, Isa, a gente tá construindo, né, a nossa credibilidade no mercado. Eu não posso passar pro cliente uma imagem de que eu estou frágil e que eu posso não atendê-lo. Eu não posso. Então, assim, aí eu falei, Lari, eu sei que é difícil, amiga, mas eu concordo com você. E te admiro por isso, porque você tá no momento que seus hormônios estão ali, né? Uma enxurrada de coisa e você não pode se permitir sentir o que você tá sentindo. Fisiológico. São coisas que a gente não consegue administrar e dizer, agora eu vou bloquear, viu? Ó, a progesterona, vamos parar aqui, vamos diminuir um pouquinho na gestação, porque eu preciso ficar bem. Não dá. É fisiológico. Só que é interessante, porque cada mulher, né, ela consegue administrar aquilo, mesmo que os hormônios estejam em ebulição, de uma maneira diferente da outra. E eu acho que isso que é importante. Primeiro, você está fazendo o que você ama, porque não adianta você não amar aquilo. Por isso que lhe dá força, né, Lari? Pra você ficar ali firme. E você trabalhar todos os outros aspectos da sua vida, né? Então, assim, se você consegue trabalhar bem seu psicológico, se você trabalha a espiritualidade, se você trabalha feliz no que você faz, então você torna, pelo menos eu consegui transformar isso em um objetivo. Então, assim, muitos clientes perguntam, nossa, meu Deus, que momento... Você teve filho? Que momento você esteve grávida? E não fazia drama eu não vi sobre a sua barriga, assim, sabe? Não vi sua barriga e não vi você também se afastar, né? Porque, assim, eu trabalho... Eu sou apaixonada, assim, até demais, né? Pelo trabalho, então, Eu assim... também. Workaholics. Eu já tive queixas familiares a respeito disso. Eu já cheguei em casa, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, eu e a Heloísa, a gente estava em Seabra atendendo. Eu começava a atender 8 da manhã, dava meia-noite, 1h da manhã, eu estava preenchendo as pacientes. Sim. Uma vez eu cheguei na casa dos meus pais, né? Lá em Seabra eu fico na casa dos meus pais, eu não tenho casa lá. E aí eu e a Heloísa entrando como se fosse 5h da tarde. A gente entrando pela garagem. Ótimas, né? Eu, minha casca de bala, eu, Heloísa.
E aí, quando eu cheguei, estava meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe sentados na mesa da área gourmet lá da piscina. E aí, eu e a Heloísa, a gente entrando e tal, de boa. Oi, gente! Todo mundo olhando assim pra nossa cara. Luana, que horas são? Eu falei, nem sei. Luana, 12:00, 1h da manhã, vocês estavam atendendo. Eu falava, nossa, já? Passou rápido. Aí meu irmão, que na época era gestor da gente da clínica, né? Eu já liguei alarme, eu fui lá 2 vezes, preocupado, né? Meu pai foi lá ver se a gente estava atendendo, olhou perto da sala, todo mundo lá, não, elas estão aqui. Preocupados. E a gente em outro mundo. Quando a gente ama o que a gente faz, e você tem uma equipe que abraça junto com você, olha a diferença. É totalmente diferente. E aí, eu olhei pra todo mundo assim, achando um absurdo eles estarem ali, sabe? Se metendo. E eles indignados. Não, Luana, você tem que ter um pouco de limite. Você tem que atender e amanhã de manhã você vai atender de novo. E ela, claro, 7h30 a gente tá saindo daqui, né? Porque 8 horas tem paciente e é a vida que segue e o que surgir. A gente não tem horário. Empreender é isso. É isso. Né? Não tem receita de bolo, né? Não, e se eu fosse funcionária de alguma clínica, eu não poderia atender até a hora que eu quero. E eu, Luana, eu nasci para empreender, eu nasci para ser dona do meu negócio, para poder botar a minha cara, né? Fazer do jeito que eu quero, criar os processos. Sabe, treinar minha equipe para ser do jeito que eu espero que seja entregue para o meu paciente. Criar a experiência, porque não é uma receita de bolo também. Não adianta uma empresa vir, vamos criar a experiência. Não, é do jeito que eu quero. Eu crio os processos. Eu crio a experiência. Eu treino minhas pessoas, sabe? E eu posso estar lá até a hora que eu quiser. Sim. E a empresa é minha e não tem que fechar a porta 6 horas da tarde porque tem que fechar e acabou. Não, eu posso atender 1h da manhã, não tem problema nenhum, né? Hoje, com o bebezinho pequeno, eu já tenho um pouco mais de limitação, mas daqui a pouco eu volto a estender um pouquinho mais, quando ele tiver mais liberdade, né? Que agora ele vai fazer, ele tem 11 meses, então já começou a ficar um pouco mais tranquilo. Começou a ficar um pouco mais fácil. É, um pouco mais fácil, né? Mas eu também voltei a trabalhar com 1 mês de parida. As pacientes ficavam assim, indignadas. Já? Doutora, eu falava, empreendedor, empresário, não tem essa vida boa não, Exato. tá? Eu voltei com 3 dias, aí as pessoas falam, e aí, você faz o quê? Eu falei, foi pra fórmula, lógico, você é médica, você sabe que fórmula não é o ideal, mas assim... Depende, é o ideal que funcionava pra minha realidade, na minha vida, assim. E a Heloísa foi várias vezes pro escritório, a Heloísa pegou Covid com 2 meses. Ai, meu Deus. Porque eu levava pro escritório e eu falava, gente... É o que se encaixava dentro da minha realidade, né? É o que eu precisava fazer. Eram suas fazer. necessidades e tá tudo certo. E tá tudo certo. Né? Existem pessoas que vão criticar, que é absurdo. Mas, gente, a vida do empreendedor é difícil. Se a gente não trabalhar, a gente para tudo, a gente não ganha dinheiro. Exato. E as contas vão chegar. E os boletos vão continuar chegando. E aí? E assim, mesmo que... Assim, e eu acho, assim, que não só tá relacionado ao dinheiro, lógico. O dinheiro é fundamental. As responsabilidades, né? E as responsabilidades. O cliente que confiou em mim, que eu estaria ali pra atender a necessidade dele. Então, assim... E eu amo, né? O que eu faço. Então, assim, eu acho que eu não estaria feliz se eu não tivesse voltado. Né? Eu também não. Não foi uma decisão que feriu a sua alma fazer isso, porque você amava e você estava construindo. Pelo contrário, eu falo... Ela ficou feliz da vida em poder estar ali de novo. Gente, eu falo, babá é uma profissão que eu jamais seria, porque eu não sei cuidar de uma criança 24 horas, assim. E eu... Tem gente que critica, não quero. Não, eu amo as minhas meninas, eu amo, elas são parte da minha vida, elas são família pra mim. Meu marido fala pra todo mundo. As minhas são família total. pra mim, elas moram comigo, elas dormem comigo, elas dormem com os meninos comigo. Porque senão eu não consigo ser a Luana, empresária e médica, que vocês conhecem aqui. Né? E podcast e tudo, não daria. Meu marido fala pra todo mundo que tá grávida, posso te dar um conselho? Babá salva casamento. Você fica sem restaurante caro, você fica sem... Você fica sem nada. Você fica sem nada, mas babá realmente salva casamento. E não é só salvar o casamento, salva a sua profissão, seu trabalho, né? Salva você como mulher. Exato. Eu acho que é uma mulher que está cuidando do seu filho, que ama o seu filho ali como você, né? E que realmente se apega muito. E as meninas, elas são parte da família, parte da minha casa, da minha vida. Minhas babás são tudo para mim. Para eu poder fazer tudo o que eu faço, né? E poder ser você, né? Tem gente que acha que não, né? E eu não delego minha função de mãe para elas. Eu sou mãe, eu sou presente, eu estou ali. Eu sei tudo o que acontece com os meus filhos.
né? Porque tem gente que vai criticar, né? Como eu já vi na internet. Mas é fácil, ela tem 2, 3 babás. Eu trabalho muito para conseguir ter as babás, né? Porque eu preciso estar focada, com a mente boa, eu preciso dormir bem para eu poder cuidar de tanta gente que eu cuido. É muita responsabilidade que eu tenho na minha cabeça. Sim. Né? Nas minhas mãos ali, a saúde do meu paciente, né? Que envolve todas essas áreas da vida de cada um dos 800 pacientes Cada que um eu é uma cuido. história, né? E cada São uma muitas história. pessoas. E assim, admiro também a mãe que larga tudo Pra poder... ficar em casa. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas não foi o que eu escolhi. Então, assim, como Não você é falou, a minha é um dom. vocação. O dom de empreender significa que você ama tanto aquilo que você vai amar mais do que... Não é que você vai amar mais do que ser mãe, mas que o mãe, às vezes, vai ficar em segunda instância para você ser empreendedora e fazer o que você ama. E é difícil, né? Tem gente que não entende, tem maridos que não entendem, né? E a gente, como mulher, a gente se realizar muito na nossa profissão, a gente amar muito o que a gente faz, né? E a gente ter aquilo ali, carregar ali na alma, respirar aquilo ali, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E escolher o parceiro certo também, né? Porque é uma pessoa que vai compartilhar a vida com você. Com certeza. E tem que estar alinhado muito com o que você quer também, que entenda as suas necessidades como mulher Tem que ser literalmente empreendedora. o seu parceiro de vida. Ele tem que entender que aquilo ali é importante para você. Que se tirar, Larissa, seu escritório de você, acabou a Larissa que ele ama. Exato. E aí vai ser uma reação em cadeia, né? Se tirar o escritório, se eu deixar de ser doutora Luana, acabou tudo. Acabou a Luana feliz, acabou a Luana realizada, acabou a Luana, sabe, cheia de energia. Eu vou deixar de ser eu. Porque eu vivo aquilo ali. Meu consultório faz parte do meu ser, né? Se eu tiver que escolher deixar meu consultório, eu não vou ser mais a Luana que ele ama. Então, não vai fazer mais. Eu não vou ser a filha maravilhosa, feliz que eu sou. Eu não vou ser a amiga feliz que eu sou. Não vou ser a profissional. Não dá. Eu não consigo ser Luana sem ser doutora Luana. Sim. Porque é uma parte de vocês, né? Assim, é uma parte importante. Importantíssima. Eu sou apaixonada. E é tão lindo que a gente conseguiu construir isso, né? Como profissionais, a gente conseguiu se identificar. A gente se encontrou na sociedade, construímos uma sociedade que dá certo. E você conseguiu, né? Como médica, identificou que você queria ser empreendedora, tá nesse caminho, construiu, chegou lá. Desde que eu formei, eu tive esse insight, assim, e eu aprendi e eu identifiquei que tinha que ser do meu jeito. Sim. E eu só poderia colocar tudo do meu jeito, do jeito Luana ali, doutora Luana, eu tendo o meu próprio espaço, eu tendo minha clínica, comecei menor, a gente está em ampliação, né? As coisas foram fluindo e a maternidade, diferente de que acontece para as outras mulheres, me impulsionou. Durante a gravidez de Luca, eu construí a clínica de Seabra. Enorme, fiz uma construção, uma obra à distância, ia lá, voltava, né? Então, durante a gravidez de Luca, na verdade, não. Durante a gravidez de Luca, eu construí esse consultório meu, que a gente está há 5 anos. Depois, quando o Luca nasceu, eu construí a clínica de Seabra. E durante a maternidade de Ricardinho, eu tive novos projetos, né? Comecei podcast, comecei tudo e... A gente está em ampliação agora durante a fase da maternidade com os dois. Então, ser mãe, para mim, foi ao contrário. Me impulsionou a ter mais energia, né? Sim. Apesar deles demandarem muita energia da gente, né? Serem muito solicitantes. Mas isso me fez ter mais energia, mais impulsionamento para crescer. Eu acho que você passa a organizar melhor o tempo. Eu acho que isso... Tá muito ligado ao empreendedorismo, é você saber se organizar, é você colocar meta, traçar as metas. Então, assim, quando você coloca, assim, tudo definido o que você precisa fazer, eu acho que a chance de dar certo é maior, né? Porque você realmente coloca ali o que você precisa fazer, o que você precisa cumprir. Então, eu acho que funciona. Para mim, também foi um impulsionador a maternidade, né? E quando você ama o que você faz, você não tem preguiça, né? Não. Você quer mais, você quer conquistar mais, você quer mais projetos. Você se impulsiona com as novidades. Até eu mesma, de vez em quando, olho pra mim e falo, será que você não tá achando bom, não, minha filha? Eu tenho várias conversas comigo no espelho, né? Você e suas entidades. Não, eu mesma no espelho. Eu falo, vem cá, minha filha, você não acha que tá demais? Aí ela responde no espelho, não, ainda dá pra encaixar uma coisinha, né?
E eu tenho tantos sonhos ainda para concretizar, eu tenho tantos projetos novos, a gente está, assim, iniciando coisas novas, vem bastante novidade, né, do final do ano para o ano que vem. E eu não canso, a gente não para. Só que uma coisa muito importante, Bela, que eu percebi, né, a diferença de quando eu era mais nova, que eu tinha uma mentalidade, uma maturidade e um cuidado do meu metabolismo, da minha energia diferente. Eu tinha um cuidado bem mais, assim, raso, sabe? Hoje eu cuido mais da minha alimentação. Então, eu não como glúten, eu não como lactose, eu tenho minha alimentação toda guiada pelo meu teste genético que a gente faz no consultório, tá? Eu tirei tudo que me inflama. Minha qualidade de vida, ela melhorou absurdamente. Hoje eu priorizo, principalmente agora, pós 2 gestações, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo. Eu tenho priorizado muito minha atividade física, tá? Eu não faço ainda, assim, eu não consegui voltar a fazer tudo o que eu fazia como você faz. Porque antigamente eu malhava e eu fazia yoga. E eu era apaixonada por essa parte de respiração consciente, do yoga e tudo mais. Quando eu engravidei e tive tudo, né? Eu tive que escolher. Então, hoje eu estou fazendo um treino para a equipe de corrida, não corro, mas eu faço parte do treinamento, que faz todo o treinamento de postura, de equilíbrio, de você ter consciência do seu corpo, né? E tem a parte de fortalecimento também do core, para você ter autonomia. Sim. De sentar, de levantar, de fazer suas atividades, porque eu quero ser uma velhinha totalmente saudável e funcional. Sim. Né? Também, independente. E eu cuido muito da parte metabólica, de reposição de vitaminas, de minerais, de fazer exames periódicos para ver como é que tá. E quando essa semana mesmo, eu sinto, né? Eu tenho uma consciência do meu corpo tão interessante que eu sinto quando eu tô com uma deficiência de alguma vitamina, de algum mineral, meu corpo, minha energia, essa energia toda para fazer tudo, ela baixa um pouco. Né? E aí você já se conhece tanto eu me que você já conheço, sabe. que eu já sei o que é que tá faltando, e aí eu vou, faço reposição, e aí volta. Sim. Então, a gente empreender, né? Nós sermos mulheres empresárias, empreendedoras, mães, profissionais, esposas, a gente precisa também ter um corpo saudável, um corpo forte, uma mente forte. Para a gente flui, poder né? deixar as outras áreas da nossa vida todas organizadas e fortes também. Né? Eu acho que é um conselho que eu daria para as pessoas que estão começando focarem na saúde, né? Você precisa estar bem para você ser uma mãe saudável, você precisa estar saudável mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Sim. Né? Então, as minhas prioridades de vida, né, hoje são cuidar do meu corpo físico e do meu espiritual. Para as outras áreas, tudo flui. Sim. Porque se eu não estiver bem na parte metabólica, eu não tenho energia para trabalhar e atender. O meu cérebro não funciona tão bem, então não vou ter raciocínio para poder cuidar dos outros. Eu não vou estar saudável, não vou estar feliz, eu não vou poder cuidar dos meus filhos da maneira que eu poderia cuidar. Né? Então, precisa que isso esteja tudo bem alinhado. Né? E Bela faz isso muito bem. Aproveite que você tem mais tempo do que a gente. Estou aproveitando. Né? E continue realmente cuidando, sim, porque isso tem um impacto direto no seu cabelo, na sua pele, no seu raciocínio, no seu trabalho. E você faz isso muito bem. E eu sou sua fã porque você faz isso. Né? E você é muito criteriosa e você é muito, assim, segue à risca todas as orientações que a gente faz. Sim. E isso faz uma diferença absurda na sua resposta, né, como paciente. Sim. Você ser disciplinada. E disciplina faz parte do sucesso. Não, e a gente vê o resultado também, né? Você vê ali, você passa da fase... o eflúvio, né? Que chama, que eu tive? Você teve um eflúvio telógeno, né? Isso. Que são coisas bem diferentes. E as pessoas, elas têm muita dificuldade de entender o que é eflúvio e o que é alopecia androgenética. Então, de uma maneira resumida, só para ficar bem claro. A alopecia androgenética é uma doença que você tem fatores metabólicos e hormonais que pioram a carga genética da calvície que você traz, da herança lá de pai e mãe. Tá? Não é só de pai e de mãe, não, tá, gente? Então, a alopecia androgenética é a mistura. Quando o embrião vai ser formado, você tem uma carga genética do pai e da mãe. Sim. Então, você pode ter uma herança genética mais potente ou menos potente, tá? E se você tiver fatores metabólicos e hormonais importantes, você pode acelerar esse processo da calvície. Quem tem alopecia androgenética, às vezes, nunca vai passar por uma queda de cabelo. Você tem um afinamento do fio, tá? E você vai evoluindo até um processo da calvície por uma doença que não é tratada. Eflúvio telógeno é uma queda de cabelo intensa por deficiência de ferro,
vitaminas, minerais, COVID, dengue, pós-parto, né? Alterações hormonais importantes. Ou você tomava um anticoncepcional e interrompeu o anticoncepcional. Aí você pode gerar um transtorno, né, hormonal tão importante que o cabelo despenca, tá? Ou você está passando por um processo de estresse muito importante e aí você aumenta muito o cortisol, né? E quando você está muito estressada, ou você come demais, ou você come de menos. Tem gente que come demais e inflama, tem gente que come de menos e fica desnutrido. E aí o corpo, a primeira resposta que ele dá é fazer o cabelo cair. Sim. Né? Então, é eflúvio telógeno, é queda de cabelo, a alopecia androgenética é a calvície em si, tá? Bela chegou lá para mim com várias questões e ela estava passando por um eflúvio telógeno muito importante. E durante a consulta, o exame de vídeo tricoscopia diagnóstica, né, a gente conseguiu identificar que além da queda de cabelo, ela também tinha uma alopecia androgenética, num grau mais leve, né, porque a carga genética dela era um pouco menor, mas ela tinha uma doença de base de caráter genético e tinha vários fatores que estavam fazendo o cabelo dela despencar e que estavam acelerando o processo de calvície dela, tá? E foi um negócio assim de um ano pro outro. Foi um negócio que eu nunca tive na minha vida. Então foi assim, no momento certo que a gente se conheceu mesmo, porque ia afetar muito mais do que afetou. Já tinha afetado Já bastante, tinha afetado né? Tava muito. afetando seu posicionamento, Muito. seus vídeos, Tudo. sua profissional, Eu olhava seu assim meus emocional. vídeos, essa partezinha aqui, eu não tinha cabelo, era só cabeça, era um negócio que Quando eu não bate a gostava luz, de me ver. né? E é horrível, porque você não se sente bem, sua autoestima afeta muito, muito mesmo. É um O cabelo negócio é que realmente muito importante, não né? é bobagem. É a moldura da mulher Não e não é é bobagem. bobagem, tá? A Não. gente, queda de cabelo, a gente tem que parar de dizer, ah, é frescura. Não é frescura. Né? Queda de cabelo, muita paciente chega lá muito chateada, doutora. As pessoas do meu trabalho, as amigas, meu marido, não entendem que isso é importante para mim. E eu falo, mas isso é importante para você. Por quê? Eu tenho pacientes que, como Bela, não estava gostando de se ver. Eu tenho pacientes que param de trabalhar, que entram em depressão por causa da queda de cabelo. E elas entram em desespero, porque assim, todo dia vai lavar o cabelo e cai aquele horror de cabelo. E ela vendo só diminuir, sem crescer, sem cessar aquela queda, ela entra em desespero. E não é para menos. Eu já passei por isso. Eu sou paciente de alopecia androgenética. E foi por isso que eu fui estudar alopecia androgenética. Então, eu já passei na pele tudo que você passou e tudo que as minhas pacientes passam. Sabe? É muito difícil e a gente precisa, né, ter a sorte, né, e procurar também ajudar a sorte. Não adianta só ficar na sorte de encontrar um bom profissional, um profissional qualificado para poder tratar você de verdade. Gente, eu sou tão sortuda, uma sócia maravilhosa e uma médica que recuperou minha autoestima, meu Deus. Você pode se considerar Eu sou uma uma pessoa mulher de sortuda. muita sorte, um excelente profissional, né? Com a família que lhe dá todo o apoio, porque isso faz muita diferença, Total, muito. né? Com a sócia top e com a médica top! Uma médica que cuida você de todos os aspectos. Todos. Cuido da beleza dela, cuido do colágeno e manter ela sempre linda, né? Cuido do cabelo e vou cuidar de tudo que eu precisar. Sou também... como é que as pacientes me falam? Conselheira. Conselheira, amorosa. Casamenteira. Casamenteira. Já casei algumas, viu? Já casei algumas pacientes. Sou casamenteira, conselheira, amiga, dou um apoio espiritual que precise, sabe? Eu tô aqui para o que as minhas pacientes precisarem. E você também, você sabe disso, né, Bela? E isso é muito legal. E aí a gente vê a diferença de uma pessoa que faz por amor, Sim. sem pensar no financeiro, Sim. de alguém que só pensa em números, Sim. né? É muito diferente. Total. Mas eu acho que é algo da mulher também, viu? A gente, como mulher, a gente tem isso. A gente mulher tem esse lado, ainda mais vocês como mães, né? Eu acho que quando você engravida e tem um filho, eu acho que desperta certas coisas em você também, né? Instintos diferentes. Eu acho que essa coisa de cuidar, de acalentar, como a gente faz, né, no escritório, eu acho que é porque nós somos mulheres. É maternal. É maternal. O tem homem, mulher que ele é mais maternal, tem mulher prático. que não é maternal, tá? Tem mulher que é prática, objetiva, não gosta disso. E tem mulheres que são maternais desde a infância,
que gostam de cuidar, que quando tem um irmãozinho cuida, que dá banho, que pega as bonequinhas, que tem um sonho eterno de ser mãe. Tem mulher que não nasceu com esse espírito maternal, né? E a gente gostar de cuidar, gostar de pessoas, né? Eu acho que no escritório de vocês, que é um escritório bem humanizado, bem personalizado, e no meu consultório, eu acho que uma das coisas principais que acontece, eu amo pessoas, Sim. né? Porque não adianta você querer ter toda essa humanização sem gostar de gente, Sim. né? É o que faz a diferença. Além de você amar empreender, eu amo pessoas. Não, e assim, a clínica Luana não é a mesma sem a Luana, sem a pessoa. Então, assim, você tem que se relacionar com pessoas, né? A gente se encontra com pessoas, né? A gente não contrata um serviço advocatício, a gente não contrata uma clínica médica simplesmente pela clínica. A gente se conecta com pessoas. Então, assim, pessoas só se conectam com pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Não, e assim, quando a gente mudou, né, do escritório menor para esse escritório com estrutura maior, todas as pessoas que acompanharam a nossa jornada desde antes falaram, nossa, tem a cara de vocês, a energia de vocês aqui dentro, porque sem vocês não seria nada isso aqui. Porque a gente tá à frente, sabe? A gente coloca a nossa cara, o nosso jeito. E eu acho que isso faz toda a diferença. E isso motiva muito, né? Com certeza. E a gente também sempre está procurando melhorias, né? Mais conforto para o nosso cliente, para o nosso paciente, melhorar a estrutura, né? Mimar de todas as maneiras que a gente puder. Isso faz uma diferença muito grande, isso agrega muito valor e isso faz você crescer como profissão, como empresa. E eu acho que vale muito a pena. Vale muito Né? a Tem pena. gente que fica ali acomodado, né? Não, tá bom, aqui meu consultório desse jeito e tal. Eu não, eu sempre estou procurando, né, os melhores aparelhos, as melhores coisas que a gente puder oferecer ao paciente. Todas as tecnologias de ponta, padrão AA, a gente tem dentro do consultório voltados para cabelo, porque a gente tem que ser uma referência de cabelo. Sim. Né? E vocês têm que ser uma referência nesse processo de humanização. Sim. Então, isso faz uma diferença surreal, né? E eu fico muito feliz, né? E é o que eu quero trazer. Por que que eu, Luana, convido muitas mulheres para vir ao podcast, né? Eu já tive podcast com homens, acho muito legal, muito bacana. Mas a maioria das minhas convidadas, geralmente, elas são mulheres, né? Mulheres, porque eu quero mostrar que a união das mulheres faz a força. E eu vejo ainda que existe muita distância entre algumas áreas. As mulheres, elas deveriam usar esse poder lindo que a gente tem para se unir e para se fortalecer. E não é o que acontece em todo lugar, né? Se as mulheres, elas despertarem para o processo, né, de união, por que que a gente não se une? Uma, né, pode indicar para outra, Com vamos certeza. unir ali forças, vamos conectar de verdade, vamos fazer parceria. A gente cresce junto. Ninguém cresce sozinho. Ninguém Com cresce sozinho. E certeza. assim, a gente tá falando de áreas totalmente diferentes e que tem Relação total. o tempo inteiro a gente se conectou, né? Sim. Porque realmente todas as áreas, como você falou, hoje nós somos Multidisciplinar. uma pessoa multidisciplinar. Então a gente precisa de todas as áreas pra gente estar bem. Então eu acho que é importante que as pessoas se conectem, né? E falando de mulheres, as mulheres se entendem, né? Então a gente acha muito legal, a gente amou o convite. A Eu gente agradece também, eu muito. acho sensacional. Antigamente as pessoas achavam, né, e era o que eu via, as empresas assim, muita mulher junta briga. E aí, quando eu comecei, que eu me formei, tinha alguns plantões, quando eu dava plantão, que todas as médicas eram mulheres, todas as enfermeiras eram mulheres, as recepcionistas eram mulheres, só às vezes segurança que não, né? E eu falava, gente, só tem mulher no hospital. A gente tem um homem para proteger, a gente se acontecer um negócio aqui. E assim, as mulheres, elas tomaram muito esse mercado de trabalho e elas foram, né, entrando em áreas que eram muito masculinas. E eu acho isso sensacional, porque a mulher, ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela consegue, né, trazer o toque dela e personalizar o negócio e deixar mais aconchegante e deixar o processo bem mais leve, bem mais prazeroso. E mulher é um bicho retado. Eu sou fã das mulheres, sabia, Lari? também Sou sou fã. Eu também. Mulher que passa por todos esses processos que a gente conversou e consegue ter sucesso em todos eles.
a gente tem que dar aplauso para essa mulherada, pra gente, né? Com certeza. E saber se reconhecer que nós somos mulheres muito, assim, muito dedicadas no que a gente faz pra gente ter sucesso. Nem que a gente não tenha sucesso 100% em todas as áreas, mas que a gente tá tentando buscar. Sim, Ali, sempre querendo ser a melhor melhorar. mãe, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor médica, a melhor advogada, né? A melhor gestora que a gente puder ser. E entendendo que vão ter situações e momentos da nossa vida que a gente vai ter que focar um pouco mais naquilo, um pouco mais depois em outro. E vai, E que a gente vai sabe, falhar muitas driblando. vezes A gente vai falhar, a gente tem que aceitar o processo de falha também, né? Se perdoar e se cuidar. Eu acho que a gente precisa sempre estar se cuidando, se priorizando, tá? E não é egoísmo. Ah, eu sou uma mãe egoísta porque eu me priorizo, porque eu cuido da minha saúde mental, eu cuido do meu físico, da minha parte estética. Não. Eu estou, muito pelo contrário. Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma gestora melhor, porque eu estou mais feliz. Eu estou feliz com a minha imagem, eu estou feliz com meu corpo físico, eu estou feliz na minha espiritualidade, eu estou em equilíbrio, né, mental, que isso hoje é luxo, a gente ter saúde mental. E eu estou muito feliz aqui, né? A gente está tendo esse papo, espero que vocês, né, se empolguem e comecem a dividir tanto conhecimento que vocês têm. Hoje a gente falou sobre empreendedorismo, mas tem tanta coisa, né, que tem que ser falada na área de vocês, do direito, né, empresarial, trabalhista. E eu tô, assim, muito feliz, sabe, gente, com esse nosso episódio. Eu acho que vai ser muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado, A né? gente adorou. Foi Muito de muito obrigada pelo coração. convite, Lu. Assim, eu já imaginava que ia ser muito bom, mas foi incrível. Eu acho que a gente se conectou muito. E apesar de, como o Lari falou, não serem áreas, né, da mesma profissão, você é médica, nós somos advogadas, eu acho que o empreender é um tema que pode ser para todo mundo. Todas as áreas. Você só precisa identificar em você esse talento, né, essa vontade e começar. E às Começa. vezes se juntar com quem já Se tem mais junta. experiência, né? Procurar se Cada um tem uma profissionalizar, história. estudar. Hoje tem tanto curso de gestão, né? A gente tem tanta maneira, né, de você profissionalizar o seu negócio, de você correr atrás. Basta querer. Basta Tem querer, muito né? conteúdo disponível online, né? A tecnologia Muito. ajudou muito. Então, acho que basta querer mesmo. E vale a pena. E que a gente né, sirva de inspiração para muita gente, muita mulher que está aí querendo empreender, né? Que acha que ser mãe é um empecilho, não é. Ser mãe impulsiona a gente, né? E se você tiver um apoio também familiar, as coisas vão fluindo mais leve. Mas se não tiver, corra atrás, porque vale a pena. Vale a pena. Viu? Um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo grande para todo mundo que está assistindo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir a gente, compartilhar esse conteúdo com pessoas que vocês podem ajudar, né? Isso é muito importante para a gente, para que a gente consiga entregar cada vez mais conteúdos para mais pessoas e seja vista, né? Por muitas e muitas, muitas mulheres que querem, né, estar nesse lugar que a gente está hoje, tá? Um beijo Muito grande obrigada, e obrigada. até a próxima. Até a próxima. Pronto.